esses requests foram feitos de forma sequencial, ou seja, essa primeira promise foi resolvida e esses dados foram obtidos, e só depois essa segunda promise foi executada e resolvida, os dados foram obtidos, e só então essa terceira promise foi executada e resolvida, os dados foram obtidos, e aí sim esses três console.log foram executados. Então aqui a gente não está fazendo requests paralelos. Esses requests não estão sendo feitos ao mesmo tempo. E a gente não precisa que esses requests sejam sequenciais dessa forma, porque nenhuma informação aqui depende da outra. Isso significa que a gente pode reescrever esse código e fazer esses requests em paralelo. A primeira coisa que a gente vai fazer é remover esses três await. A gente ainda precisa do await, mas não dentro dessas const. Aqui abaixo das const, a gente pode declarar um await Pokémon 1, await Pokémon 4 e await Pokémon 7. Isso pode parecer não fazer muita diferença, mas faz. A gente não está mais usando o await aqui. Isso significa que a gente está fazendo um request, ele está retornando uma promise e a Pokémon 1 está armazenando essa promise. Para comprovar isso, a gente pode declarar um console.log e passar a Pokémon 1. Se a gente salvar, a gente obtém uma promise em estado pendente aqui. Então, nesse ponto, todas as três promises estão pendentes. A diferença é que agora esses requests já foram enviados praticamente ao mesmo tempo. Ou seja, a gente não está mais esperando essa primeira promise, por exemplo, ser resolvida antes da próxima linha ser lida. E aqui embaixo, a gente está dizendo, ok, aguarda essas respostas chegarem. Só que esse código do jeito que está, não vai funcionar, porque a gente não está realmente usando as respostas dos requests. Como assim? Nessas três linhas, a gente está esperando as promises serem resolvidas, só que Pokémon 1.data não existe, porque a Pokémon 1 é uma promise. E se a gente olhar o console, a gente vê três undefined sendo exibidos. Aqui nessa função, a Pokémon 1, Pokémon 4 e Pokémon 7 não são promises. Isso aqui é uma promise. Mas quando a gente coloca o await na frente, ele aguarda o valor resolvido da promise e armazena esse valor resolvido na const Pokémon 1. Já aqui na nossa função atual, Pokémon 1 é uma promise. E aqui nesse console, pode ser que a Pokémon 1 já esteja resolvida, mas a gente não está armazenando o valor resolvido da promise em lugar nenhum. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente vai renomear essas três const para promise Pokémon 1, 4 e 7. A gente vai copiar esses três nomes e aqui nos await a gente vai colar esses nomes. E a gente vai armazenar os resultados dessas promises nas const Pokémon 1, 4 e 7. Ou seja, agora a gente está aguardando essas promises e os três requests que a gente está fazendo aqui não estão mais esperando um pelo outro. Se a gente remover esse console.log que a gente não precisa mais e salvar, agora sim a gente tem os nossos Pokémons. Então, aqui a gente fez os requests paralelamente, aqui a gente esperou as promises serem resolvidas e aqui a gente obtém os dados das promises resolvidas. E a última coisa que eu quero mostrar para você é uma forma mais limpa da gente fazer esses requests paralelos e esperar que todos eles sejam resolvidos para a gente fazer algo com esses dados. A gente pode evitar essa repetição do await fazendo o seguinte. Aqui abaixo dos await, a gente vai invocar o promise.all. O promise.all é um método estático que possibilita a gente dizer para o JavaScript que a gente não quer que uma determinada parte do código seja executada antes de todas as promises serem resolvidas. Como parâmetro do promise.all, a gente vai inserir um array e passar todas as promises que a gente precisa esperar que sejam resolvidas, para só então qualquer código que vier abaixo desse promise.all ser executado. Então a gente pode remover essas três consts daqui, e aqui na frente do promise.all, a gente insere o await, e a gente vai criar uma const Pokémons
que recebe esse await promise all. Por que eu coloquei esse await aqui? Porque esse método retorna uma promise. E essa promise só vai ser resolvida quando todas as promises desse array forem resolvidas. E esse await está aguardando essa promise ser resolvida para retornar o resultado dela para essa const Pokémons. Então a gente vai remover dois console.log daqui e passar só a Pokémons para a gente ver o que acontece se a gente salvar e olhar o console. O que aconteceu? Tadá! A gente tem um array com as 3 respostas que as promises retornaram. E para finalizar, dá para melhorar esse código aqui? Claro que dá. A gente pode declarar uma função que pode ser chamada de getPokémonURL, que vai receber essa string aqui até esse ponto, antes do número do Pokémon. E eu estou falando que é uma função e esqueci de passar que é uma função aqui. E a gente pode transformar essa string em uma template string, passar aqui como parâmetro o Pokémon number, e aqui no fim dessa string a gente vai interpolar o Pokémon number. Vamos remover esses comentários daqui, que eles estavam aqui só por motivos didáticos. Vamos quebrar essa linha que está com mais de 80 caracteres. Aqui, como parâmetro do get, a gente vai invocar a getPokémonURL, que recebe o número do Pokémon por parâmetro. Vamos salvar e testar se continua funcionando? Continua funcionando. Então aqui as 3 informações dos 3 Pokémons. E aqui nesse promise all, a gente pode quebrar esse array para ele também não passar 80 caracteres. Se a gente salvar e olhar o console, tudo continua funcionando.